Bem, esse é o Clássicos Nerds e esse que vos fala é Luiz Eduardo. O Clássicos Nerds, como é que vai funcionar? Eu vou pegar clássicos da cultura nerd em geral, em questão de livros, séries, filmes, quadrinhos e videogames, e falar sobre eles cada vez de um desses 5 temas que eu acabei de falar. Bem, o tema de hoje, que na verdade é uma revisão do tema que eu já tinha falado anteriormente para um teste de um dos vídeos, é Sandman. Na verdade é Sandman, Prelúdios e Noturnos. O primeiro arco de histórias criados por Neil Gaiman. Eu vou repetir o que eu falei anteriormente, só que com mais conteúdo e mais estruturado. Sandman, na verdade, era um personagem de quadrinhos, assim como Batman, Starman e outros da DC. Porém, a DC via que aquele personagem, que inicialmente tinha nascido como um herói de capa, ele não estava agradando tanto quando chegou os anos 80, mais ou menos por ali, e queria revitalizar o personagem. E quem eles chamaram? Quem mais eles poderiam ter chamado se não Neil Gaiman? Neil Gaiman, ele é nada mais nada menos que um escritor inglês, roteirista inglês, e ele começou a mexer no Sandman em 1988. Por que o pessoal chamou ele? Porque ele já tinha revitalizado uma personagem muito boa, que foi a Orquídea Negra, da minissérie Orquídea Negra e tudo mais. E daí o pessoal falou, não, vamos chamar ele. E como que ele reestruturou o Sandman? Sandman, para aqueles que não sabem, na verdade, é uma pequena história, acho que de origem alemã, algo parecido, que fala sobre um homem que joga poeira nos olhos. Tem um antigo escritor que tinha falado sobre ele e tudo mais, que tinha até um poema, algo parecido. Ele joga areia nos olhos das pessoas, e através dessa areia eles têm sonhos e pesadelos. Na verdade, no texto original é mais só sonhos. Só que o que acontece em seguida? Neil Gaiman quis revitalizar o personagem dessa maneira, dando a ele poderes sobre o tecido dos sonhos. Então o que ele faz? Além de criar o sonho, ele começa a criar uma família para o sonho, que são ele mesmo, né, o sonho, morte, desejo, delírio, destino, desespero e destruição. Ou seja, o total são 7 personagens, 7 irmãos. E em inglês, só para você ter uma ideia, na verdade, cada um começa com a letra D. Tanto que Dream, Death em inglês, se lê sonho, e Death, morte, né? Aqueles que não sabem inglês, é por isso que eu estou falando. Eu sei que existem aqueles que nem conseguem imaginar o que significa o inglês, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Em Prelúdios Noturnos, um mago de relativo poder consegue dominar um ritual ao qual ele pretendia chamar a morte. Para quê? Para conseguir fazer com que ele e seus subalternos se tornassem imortais. Isso que acaba dando errado. Ferrou com todo mundo. E aí o que acontece é que, na verdade, ele, em vez de trazer a morte, a irmãzinha do Sandman, ele chega a trazer o sonho. E o sonho, é preso e tudo mais. Só que antes de ele ser preso, esse cara faz o quê? Ele pega os itens de poder do Sandman, que são 3. A algibeira dos sonhos, a qual ele relativo àquela historinha que contava, que ele jogava areia nos olhos dos outros. E também tem o elmo, que é um item poderoso também, relativo a Lord Morpheus, como ele também é chamado. E por último e mais importante, o rubi, que na verdade a concentração de todos os seus poderes foi colocada naquele rubi. Bem, e aí ele, depois de anos preso naquele
aquele ritual que haviam feito, colocaram um globo e tudo mais. Ele aproveita uma pequena brecha na segurança, e na verdade o pessoal é pego e tudo mais, enganado. Então o que acontece? Ele consegue vazar dali, mas antes disso ele se aproveita e dá um negócio chamado Eterno Despertar pro neto do cara que o prendeu, porque o cara que realmente havia prendido o Sandman, ele tinha falecido há muitos anos. E aí o que acontece? Por que ele faleceu há muitos anos, você pensa, e não pegou o cara que realmente tinha ferrado com a vida dele? É porque, na verdade, ele queria estar todo esse tempo para dar uma explicação de onde estavam cada um dos 3 itens. Os 3 itens, a algibeira estava, pelo que parecia, nas mãos de John Constantine, que é outro personagem da Vertigo, o nosso querido personagem principal das histórias de Hellblazer. Aí você pensa, pô, mas por que isso? Porque na verdade a Vertigo, que é o selo que teria criado Sandman e outros, é uma subsidiária, vamos dizer assim, uma subsidiária, se eu falar errado, depois vocês me corrijam, da DC, tanto que os outros itens, depois eu vou comentar rapidamente sobre isso, mas o outro item, o elmo, estava na mão de algum demônio, no inferno mesmo, tipo, o cara teria que descer até o inferno para pegar tudo de volta. E por último, mais importante, o Rubi antigamente estava na mão do John Dee. John Dee, quem que esse cara é? Ele era chamado também de Doutor Destino da DC. Não vamos pensar que é o Doutor Destino da Marvel, não. O cara que é mestre de Latiféria, aquelas porcaria toda. E ele tinha sido preso pela Liga da Justiça. Então, você vê que na verdade... isso que eu gosto muito mais da DC antiga e da Vertigo do que desse lance idiota que o pessoal fez de Nova 52, que começou a colocar um monte de super-herói como uma nova temática, essas coisas. Não gostei, não consigo gostar daquela porcaria. E se quiserem me matar, foda-se, tentem me matar. Mas aí você vai ver que o Sandman sempre tem participações especiais de alguns personagens da Casa da Vertigo, como o Timothy Hunter, como o John Constantine, Monstro do Pântano, Tessália e por aí vai. Mas você vê que, graças a isso, criou-se um novo tipo de quadrinhos, um quadrinhos adulto, só que não forçado, não aquela coisa que tem a temática adulta ali. Se refere ao fato de que os temas são muito mais complexos que uma simples historinha em quadrinhos, em que você vê que o cara dá uma porrada no vilão, o vilão fala seu plano, aquelas coisas bestas de sempre, que a gente sempre vê na DC e na Marvel. Mas isso começou a criar um novo parâmetro de quadrinhos que existe até hoje. Bem... Se você quiser ler Prelúdios Noturnos, Cassie é uma história muito boa, especialmente pelo final em que, ele tem uma conversa com a irmãzinha Morte e vocês vão ver que é foda. Eu vou parando por aqui. Na próxima gravação eu vou aproveitar e falar sobre Battletoads in Petomaniacs, jogo de Super Nintendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gravação. Até mais!